Wellington, um prazer estar falando com você novamente e também com todos os amigos aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. Wellington, ontem o Vasco da Gama viveu um dia que certamente ficará marcado na nossa história. O presidente Jorge Salgado, nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com a 777, um grande fundo americano com mais de 9 bilhões de dólares em ativo, com participação em 50 empresas, 15 delas na área de esporte, mídia e entretenimento. E esse memorando de entendimentos garante um aporte da 777 na SAF do Vasco da Gama. Uma parceria de longo prazo, uma visão de recolocar o Vasco da Gama no seu lugar de protagonista do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Recursos que vêm para dar capacidade de investimento ao futebol e também para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Tudo visando a recuperação do nosso clube, tudo visando recolocar o Vasco no lugar que lhe é de direito, um gigante do futebol brasileiro e também um gigante sul-americano, como sempre fomos ao longo de toda a nossa história. Oficialmente, Carlos Roberto Osório, quais são os valores que serão aportados no Vasco? Wellington, pelo memorando de entendimentos assinado ontem, a 777 se compromete a comprar 70% da futura SAF do Vasco da Gama por 700 milhões de reais. Isso avalia a futura SAF do Vasco da Gama num valor total de 1 bilhão de reais. Além disso, a 777 se compromete em assumir, através da SAF, 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Ou seja, trata-se do maior negócio da história dos clubes brasileiros. Um negócio total avaliado em 1,7 bilhão de reais. Dinheiro novo entrando no Vasco da Gama, o Vasco resolvendo, em definitivo, o seu endividamento e o futebol do Vasco com recursos necessários para fazer os investimentos e colocar o nosso time num nível de competitividade de padrão internacional. Mais importante de tudo isso, Wellington, a 777 se dispôs, mesmo antes dos poderes e os sócios do Vasco aprovarem a constituição da nossa SAF, em fazer um empréstimo ponte de 70 milhões de reais, que entram no caixa do Vasco, tão logo o nosso Conselho Deliberativo aprove esse empréstimo. Esses recursos serão necessários para atualizarmos os salários dos nossos funcionários, para também colocarmos em dia os nossos fornecedores e para que possamos cumprir com tranquilidade o planejamento do ano. E, evidentemente, que a meta principal desse ano é o reforço do futebol e a garantia do acesso para a Série A. Wellington, isso é muito importante. Nenhum dos clubes que fez SAF até agora teve esse nível de confiança do investidor. Mesmo antes da SAF do Vasco estar formada, o investidor apresenta um empréstimo ponte de 70 milhões de reais para ajudar o clube nessa travessia e apenas depois que toda a diligência tiver sido feita pela 777 e o contrato vinculante estiver assinado, isso tudo será levado à apreciação, evidentemente, dos poderes do clube e ao sócio do Vasco para deliberação em Assembleia Geral, Wellington. Osório, como que a atual diretoria vascaína pretende convencer os conselheiros e os sócios a aprovar a SAF, Osório? Wellington, nós não temos nenhuma dúvida que a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, será a grande alavanca que vai impulsionar o futebol brasileiro em direção ao futuro. Um futuro de profissionalismo, um futuro de planejamento, um futuro de capacidade de investimento. E é muito importante dizer que o Vasco da Gama, mais uma vez, como sempre em sua história, é pioneiro. Entre os 5 grandes clubes nacionais do Brasil, o Vasco foi o único, até o momento, a sinalizar o caminho da SAF. E isso propiciou ao Vasco conversar com os maiores investidores na área do esporte e termos uma proposta que realmente, na nossa visão, atende a todos os nossos objetivos. Evidentemente que agora nós temos um prazo de 90 dias para a 777 fazer as suas diligências, verificar todos os números do Vasco e aí então assinar um contrato vinculante. E esse contrato, com todo o detalhamento, é que será levado à apreciação dos poderes do clube, o Conselho de Beneméritos, o Conselho Deliberativo e, em última instância, a Assembleia Geral, com todos os sócios do Vasco votando sim ou não. Pelas primeiras reações da torcida do Vasco, dos nossos conselheiros,
nós vemos umas reações majoritariamente amplamente positivas, isso é muito importante e nós não temos dúvida nenhuma. A partir do momento que o detalhamento da proposta vá sendo apresentado, nós temos a certeza que o Vasco da Gama aprovará o caminho do futuro, aprovará a sustentabilidade do futebol, aprovará uma proposta que coloca na mesa do Vasco da Gama o maior negócio da história do futebol brasileiro. 1,7 bilhões de reais numa transação com dinheiro entrando no momento zero, um empréstimo ponto de 70 milhões de reais, mais 120 milhões de reais no momento que a SAF for aprovada e constituída, e em até 3 anos, 700 milhões de reais nos cofres da Vasco SAF para garantir a competitividade do nosso futebol. Nós temos certeza absoluta que um contrato bem feito, garantindo e resguardando os interesses maiores do Vasco, que são a sua identidade, as suas cores, a sua bandeira, a sua sede, tudo isso vai estar protegido no Estatuto da SAF e nós vamos ter um Vasco saudável, com um futebol forte e um orgulho muito grande para as futuras gerações de vascaínos. Não tenho dúvida, Wellington, será uma responsabilidade muito grande os vascaínos apreciarem e esperamos nós aprovarem essa que é a maior transação da história do futebol brasileiro, Wellington. O que você gostaria de falar mais ao torcedor vascaíno, ao sócio vascaíno neste momento? Wellington, eu acredito que existam outros 3 pontos muito importantes que precisam e merecem ser esclarecidos para a nossa torcida. Primeiro, o que acontece com o patrimônio do Vasco. O Complexo de São Januário, a sede náutica da Lagoa e a sede do Calabouço permanecem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Será transferido para a futura SAF do Vasco apenas os ativos diretamente ligados ao futebol. O estádio de São Januário será alugado para a SAF do Vasco da Gama, o clube receberá um aluguel e a SAF do Vasco da Gama, além da manutenção do estádio, assumirá a manutenção de todo o complexo de São Januário. Isso é muito importante que esteja esclarecido. Nós, vascaínos, temos um amor enorme pelo nosso patrimônio, um orgulho enorme de como esse patrimônio foi constituído, principalmente o nosso quase centenário estádio de São Januário, que permanecerá propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama, com direito de uso sob aluguel para a Vasco da Gama SAF. E mais importante, toda a manutenção sendo custeada pelo Vasco da Gama SAF. Outro ponto importante é o investimento imediato na infraestrutura do futebol. O Vasco da Gama SAF, através dos recursos da 777, comprometidos e carimbados com esse destino, irá completar os seus 2 centros de treinamento. Centro de Treinamento Moacir Barbosa do futebol profissional e o Centro de Treinamento da Base em Duque de Caxias. O projeto será completo, 7 campos de futebol oficiais no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, um mini estádio para 4.000 lugares, vestiários, refeitórios, alojamento, um centro de treinamento de primeiro mundo. Mesma coisa em Duque de Caxias, na área da base, campos de futebol, áreas de apoio, para que nós possamos, enfim, ainda mais formar grandes atletas para o futebol do Vasco da Gama. Esse é o compromisso e a visão do Vasco e da 777. O Vasco quer ter altíssima performance, o Vasco quer disputar todos os títulos e, para isso, ele tem que ter uma infraestrutura adequada. E essa infraestrutura virá através dos recursos da 777 injetados na SAF do Vasco da Gama. Mais importante, Wellington, uma vez aprovada a SAF, Conselho aprovou a SAF, contrato assinado, as obras de ampliação e de conclusão dos nossos centros de treinamentos começarão ainda nesse ano de 2022. Ou seja, obras, melhorias já para o futuro do Vasco da Gama, que nasce a partir de uma decisão dos nossos associados. Essa eu acho que é uma informação importante que o vascaíno quer ter. Importante também dizer que a 777 manifestou o interesse em fazer investimentos na reforma e ampliação do nosso estádio de São Januário. Esse é um tema que será discutido após a constituição da Vasco da Gama SAF. Os americanos têm uma visão que o estádio de futebol é um ponto, um fator de geração de receitas. Então, também estará na mesa a possibilidade, isso é um sonho vascaíno, de termos a ampliação e a
modernização do estádio de São Januário em discussão após a conclusão do negócio, Wellington. Enfim, esses são os pontos de destaque principais. Nós estaremos aí apresentando esse projeto extensivamente ao longo desses próximos 90 dias e esperamos que os nossos associados, enfim, tenham uma perfeita visão de tudo que está acontecendo. E no Vasco é assim. Tem que ser assim, Wellington. No Vasco, quem vai decidir se vai ter SAF ou não são os donos do clube, são os associados do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem na mesa agora uma proposta concreta, o maior negócio da história do futebol brasileiro para analisar e para poder dizer se concordam ou não concordam com o caminho do futuro, com o caminho da SAF, Wellington.